tem uma palavra preciosa. Eu quero que você se sinta nessa hora confortável. Se você quiser mudar de lugar, se você quiser, enfim, eu quero que você se sinta confortável e que você sossegue o seu coração, mas que você sossegue também a sua mente, o seu físico, aonde você está, porque Deus tem uma palavra preciosa para compartilhar com a sua igreja, uma palavra que vai de encontro ao que nós temos recebido de Deus, e uma palavra, como eu disse aqui, que vai nos dar direcionamento e condução, vai nos conduzir para um ano em que nós vamos ver um grande avivamento nas nossas vidas, amém? E o tema que nós vamos discorrer nesta noite é avivamento. O Senhor prometeu um ano de avivamento, não é? Mas para viver este avivamento, o avivamento ele requer posicionamento. Diga posicionamento. Então, nós vamos aprender hoje que nós precisamos nos posicionar, que há uma posição de combate, que há uma posição que o Senhor nos deu, na qual Ele nos colocou, e que nós precisamos nos manter firme nesta posição. Amém? Em Joel 2, capítulo 2, versículo 21, a palavra do Senhor nos diz profeticamente: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Você crê nisso? Amém. Então você vai começar a se alegrar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai amado, bendito, eu creio, Jesus, nesta palavra que diz que o Senhor faz grandes coisas. Eu creio nesta palavra que diz que nós não precisamos temer, mas que nós podemos nos alegrar e regozijar em Ti, Jesus, e estar na Tua casa, Pai. Ter esse direcionamento, Jesus, receber a Tua instrução é um motivo de alegria, de regozijo para a minha alma, para as nossas almas, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor mesmo nos escolheu, o Senhor nos pensou, o Senhor tem cuidado de nós, Jesus, de forma particular, de forma, Jesus, minuciosa, para que nós possamos viver verdadeiramente essa palavra profética que o Senhor entregou ao nosso ministério, Pai. Nós queremos viver sim este avivamento, Pai. E nós queremos nesta noite aprender a nos posicionar para que possamos viver aquilo que o Senhor prometeu para nós. Por isso, fala aos nossos corações, fala à nossa mente, Jesus, que nada agora seja impedimento, Jesus. Eu repreendo toda mentira, eu repreendo, Jesus, todo pensamento que fuja, Pai, daquilo que está sendo ministrado neste altar. Eu repreendo, Jesus, qualquer ação humana, qualquer situação, Jesus, que tente tirar o foco dos seus filhos para ouvir o que o Senhor tem a falar, Pai. E eu te peço, Jesus, me capacita, usa a minha vida, Jesus, usa os meus lábios, que seja o Senhor a falar aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glórias a Deus, amados. Eu comecei dizendo aqui, lendo que está em Joel 2, versículo 21, que o Senhor diz, através deste profeta: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Diante desta palavra, amados, é impossível que nós não tenhamos nenhuma expressão de alegria diante do Senhor. O Senhor está dizendo que Ele faz grandes coisas. O Senhor não está dizendo que Ele apenas fez ou que Ele fará grandes coisas caso você faça isso ou aquilo. Não, o Senhor está dizendo que Ele faz. Então você está num lugar onde você é ensinado que você tem um Deus que faz grandes coisas. E porque Ele faz grandes coisas, e você pode estar certo e certa disso, você pode se alegrar nesta noite. Amém? Então, se alegre. Enquanto Deus fala com você, diga: eu recebo, eu creio. Comece a avivar isso na sua vida. Comece a declarar, a receber a palavra, a trocar isso com Deus. Quando Deus diz, eu faço, é porque Ele faz. Então você pode pensar em algo grande, e esse algo grande que você pensar, o seu Deus faz. Amém? Então, nós recebemos, no início do ano, como todos os anos nós recebemos, uma palavra profética, através do nosso líder, apóstolo Miguel Ângelo, o anjo da Igreja Cristo Vive. E eu creio que todos os anos o Senhor tem inspirado o
o coração do nosso apóstolo desse ano, nesse ano não foi diferente, e glórias a Deus por isso, porque nós somos um povo, nós somos um ministério, e Deus traz algo do seu coração, porque nós precisamos entender que quando Deus traz uma palavra profética, não é uma palavra frouxa, não é uma palavra que não vai surtir efeito nas nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é uma palavra viva, e é uma palavra que vem, a palavra profética, quando Deus traz uma palavra profética, um direcionamento, essa palavra, ela vem para nos nortear, para nos dar uma direção. Sabe aquela coisa, todos nós começamos um ano fazendo muitos projetos, né? Parece que muda o relógio e as coisas vão mudar completamente, parece que vira um botão. Então, assim, esse clima de algo novo, de algo, de um recomeço, realmente acontece nas nossas vidas. E o Senhor, na sua soberania maravilhosa, graça, Ele nos traz uma palavra para que, então, se nós nos dispusermos a recomeçar, a fazer algo diferente, nós tenhamos um norte. Sabe por que Deus faz isso? Porque nós não somos um povo abandonado à própria sorte. O Senhor não nos colocou nesta terra para nós ficarmos ali pensando para onde eu vou, o que eu faço, qual a direção, o que eu devo fazer, como fazer. O Senhor não fez isso. E da mesma forma, Deus também não nos colocou neste mundo para que nós fôssemos tão livres ao ponto de fazer da nossa vida o que nós bem entendermos. Então, nós temos um Deus que nos conhece. Aliás, que a Bíblia diz que nos conheceu desde antes da fundação do mundo, nos predestinou para Ele em amor, amém? E este Deus que nos conheceu, Ele nos chama pelo nosso nome e Ele tem cuidado de nós. E por causa do seu cuidado, nós podemos receber com fé, com alegria, com gratidão, a palavra profética, que mais uma vez veio para nos conduzir e nos direcionar nas nossas tomadas de decisões, nos nossos caminhos, nos nossos projetos, nos nossos planos. Amém? E se essa palavra vem para nos direcionar, isso significa que você, ao receber uma palavra que flua deste altar, você precisa abrir o seu coração, você precisa abrir a sua mente, você precisa estar atento, porque o Senhor vai mostrar rotas que precisam ser corrigidas. O Senhor vai mostrar posicionamentos que precisam ser alinhados. O Senhor vai mostrar qual porta você deve bater. O Senhor vai mostrar quem você deve procurar. Então, é importante que você atente a isso. Eu quero dizer, amados, que você faz parte de um ministério profético e que você tem que se sentir feliz e seguro por causa disso. Você não está sendo conduzido por uma voz humana. Você não está sendo conduzido por homens e mulheres. Você está sendo conduzido pelo próprio Deus. E Deus tem, para este ano de 2022, um caminho a ser percorrido por nós. Diga, eu tenho um caminho a ser percorrido. O Senhor preparou este caminho para nós. O Senhor preparou uma carreira. Ele propôs uma carreira para que nós percorramos neste ano de 2022 e até que Jesus volte. E esta carreira, se você se recorda, o apóstolo Paulo diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos é proposta. Então, se o Senhor está nos propondo um ano de avivamento, aliás, de grande avivamento, nós precisamos estar dispostos e dispostas a correr este ano, a viver este avivamento com perseverança. E nesse percurso, a nossa mente tem que estar aberta. O nosso coração tem que estar disponível para receber da parte de Deus tudo aquilo que Ele quiser falar, amados. Talvez você ouça durante esse trajeto, durante esse percurso, durante esta carreira de avivamento, palavras que exortem você. Talvez você ouça, talvez não, certeza, você vai ouvir palavras que vão te exortar, sim. Você vai ouvir palavras que vão te direcionar. E você vai ouvir palavras que talvez vão te corrigir. E graças a Deus por isso, porque nós temos um Deus que é soberano e que tem cuidado de nós. Então, este altar está comprometido, eu garanto isso para vocês, para a igreja.
este altar se compromete ano após ano, dia após dia, culto após culto, em preparar a sua vida, através da palavra de Deus, para este grande avivamento que Ele prometeu. E qual é a minha parte, bispa? Qual é a sua parte? É se esforçar para reter aquilo que Deus tem ensinado e que tem fluído através deste altar. Ok? Então, a palavra que você ouve deste altar, que você tem ouvido neste altar, ela é poderosa para alinhar os seus sonhos com os sonhos de Deus. Então, você que fez um projeto de vitória na última semana, no último sábado, você tem sonhos? Quem tem sonhos? Quem tem projetos? A palavra que você vai ouvir neste culto, em todos os outros que vão alinhar a sua vida, que vão direcionar a sua vida, ela tem poder para alinhar estes sonhos que você projetou, os seus projetos com os projetos de Deus. Esta palavra, ela tem poder para trazer direção para a sua vida. Você pode dizer, eu recebo direção para a minha vida, eu recebo, eu creio. Vamos, fazer essa troca? Essa palavra, ela tem poder para trazer direção para a sua família. Quem precisa de direção para a família? Essa palavra, ela é poderosa para trazer direcionamento para a sua saúde. Quem que precisa de direcionamento para a saúde? Para as suas finanças, para o seu ministério, para os seus negócios, para a sua vida por completo. Então, é tempo de vivermos essas grandes coisas que Deus diz que Ele faz. Então, se abra, porque hoje, a partir de hoje, se você ainda não entendeu, faça uma forcinha, como diria minha bispa amada, para você entender que você precisa se abrir para o Deus que faz grandes coisas na sua vida. Amém? Então, para viver este avivamento grande que o Senhor tem prometido, nós vamos passar por alguns processos, e graças a Deus por isso, porque o Senhor vai nos preparar, e Ele quer um povo forte e ativo para viver a palavra profética deste ano. E nesta palavra profética que foi trazida pelo nosso apóstolo, o Senhor nos disse que é um tempo de nós tocarmos uma trombeta. Nessas épocas, nestes contextos, as trombetas elas eram tocadas para anunciar algo grande que estava para acontecer. Ou seja, o Senhor nos traz na sua palavra, e eu quero aqui discorrer a palavra profética com você, em Joel 2, capítulo 2, nós vamos discorrer aqui o que Deus inspirou o nosso apóstolo e é para as nossas vidas. O Senhor diz através do profeta Joel: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, graças a Deus, e já está próximo. Tocar a trombeta em Sião, amados, quando o profeta diz Sião, Sião representa a igreja. Ou seja, isso quer dizer que a trombeta, ela tem que ser tocada, começa primeiro na igreja, no meio do povo de Deus. Então, o Senhor está falando deste avivamento que nós vamos viver, e eu creio que nós vamos viver, mas o Senhor está primeiro dizendo que há uma trombeta, há uma palavra que precisa ser proclamada, há um anúncio que precisa ser feito dentro da igreja de Jesus, no meio do povo de Deus. Porque para que nós façamos parte deste grande avivamento, algo precisa mudar dentro da igreja. Não adianta nós sairmos, anunciarmos a palavra de Jesus, se dentro não estiver feito todos os ajustes que Deus diz que nós temos que fazer. Então, Deus está falando, primeiramente, por isso que eu falo, aproveite, retenha tudo que Deus está falando. Deus está falando primeiramente com a igreja. Mais do que nunca, amados, a igreja precisa estar preparada para esse dia do Senhor, que a Bíblia diz que vem e que está próximo. Você consegue perceber como está próximo o dia do Senhor? Você consegue perceber como o mundo está um caos? Você consegue perceber como as notícias ruins se multiplicam, como o mal tem vindo com força? Você consegue perceber como o dia do Senhor verdadeiramente está próximo? Então, a igreja precisa estar preparada para esse dia.
E aí o versículo 2 diz, dia de escuridade e de densas trevas, dia de nuvens e negridão. São exatamente os dias que nós vivemos hoje. Se você for pensar, pessoas morrendo, tragédias, começamos o ano com tragédias e mais tragédias, famílias sendo dissipadas, famílias se desfazendo, doenças, males, corrupção. É tanta negridão, são tantas trevas, que nós podemos perceber que verdadeiramente o dia do Senhor se aproxima. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Então, para tudo, amados. O mundo está caminhando para as trevas, para a escuridão, para a negridão. O dia do Senhor está chegando. Mas, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Esse povo grande e poderoso que o profeta está dizendo, sou eu e é você. Apesar da negridão, apesar da escuridão, apesar das densas trevas, há um povo grande e poderoso, levantado por Deus, qual desde o tempo antigo nunca houve. Ou seja, você e eu fazemos parte de uma geração, de um povo grande, de um exército grande e poderoso, que o Senhor marcou, que o Senhor escolheu para viver este tempo, tal como nunca houve antes e nem depois se haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Ou seja, nós fazemos parte da última reforma. Jesus está voltando, graças a Deus por isso. E o Senhor está nos preparando, porque Ele nos vê, Ele nos colocou nesta terra para sermos este povo grande e poderoso. Amém? Que vai viver este grande avivamento que Ele tem prometido. Versículo 3, à frente dele, à frente deste povo, é você, amado. Sou eu. À sua frente, bispa, está tudo negro, está tudo escuridão, densas trevas, está o caos. Está, mas você é o povo grande e poderoso do Senhor. E à sua frente vai fogo devorador. Atrás, chama que abrasa, você está guardado e avivado pelo Senhor, você está protegido pelo Senhor. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, ou seja, para onde nós vamos, amado, é maravilhoso. O que vai acontecer com este grande povo, forte e poderoso, é algo maravilhoso. O que está à frente de nós, o Senhor conosco, nos guardando, fogo em nosso redor, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa, nada vai escapar das nossas mãos. O que quer dizer este deserto? As coisas do passado. Então, o Senhor está te dizendo nesta noite que o seu passado, as coisas que você já viveu, as coisas que você já experimentou, as frustrações que você já teve, as decepções que você já teve, elas não servem para mais nada. Porque diante de você há algo maravilhoso que Deus tem preparado apenas para esse povo que se encontra forte e poderoso. Amém? Versículo 4. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros. Assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes. Imagina um grande exército com cavalos, cavaleiros. Essa é a aparência do povo. É dessa forma que o Senhor nos vê. É assim que o Senhor nos enxerga. É assim que Ele nos chama, um exército grande e poderoso. A sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros, e assim correm estrondeando como carros. Vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho. Olha o poder que há na sua vida. Olha como o Senhor está te vendo. Talvez você esteja pensando assim, ai, bispa, eu não sou nada disso. Eu tenho me sentido fraquinha, raquítica, nada. Mas é assim que o Senhor te vê. E nós temos que aprender a nos enxergar como o Senhor nos enxerga. Porque tudo isso diz respeito a mim e diz respeito a você. Como um povo poderoso posto em ordem de combate. Então, os irmãos vão se lembrar que há pouco tempo, o bispo, inspirado aqui pelo Senhor, trouxe uma série de mensagens preparados para a guerra. Amados, nós estamos em constante... Parece que assim, né? Tem uma frase aí, um meme que as pessoas falam, o crente não tem paz. Verdadeiramente, nós temos a paz que excede todo entendimento.
Mas nós estamos em constante guerra, nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos contra principados e potestades, nós lutamos contra as densas trevas, nós lutamos contra a escuridão, contra a negridão, mas nós lutamos sabendo que nós somos um exército poderoso e forte nas mãos do Senhor. Nós lutamos sabendo que a vitória já foi garantida pelo nosso Deus. Então, se alegre, tenha paz. Amém? Então, nós não podemos baixar guarda, porque mais uma vez o Senhor diz, eu preparei vocês, eu tenho preparado através da minha palavra, através deste altar, para que você enfrente os combates. Então, eles vão existir. Aqui nós não contamos nenhuma historinha, amados. Nós não dizemos assim, olha, neste mundo você não vai ter lutas, você vai viver um mar de rosas, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não, você vai ter luta sim, você vai passar por tribulações sim, você vai passar por dificuldades sim, mas em todas estas coisas você vai ser mais do que vencedor, porque aquele que venceu o mundo está na sua vida. E Ele quem tem nos dado bom ânimo para vencer todas as adversidades. Então, o Senhor põe esse povo poderoso e grande em ordem de combate. Haverá combate, amados. Contra o quê? Contra as densas trevas, contra a negridão, contra a nossa própria carne. Mas nós vamos sim viver este avivamento que o Senhor prometeu para nós. Amém? Versículo 6. Diante deles tremem os povos e todos os rostos empalidecem. Então, diante deste exército, que sou eu e que é você, tremem os povos, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Presta atenção, amado. O profeta Joel está dizendo, está aqui ilustrando um grande exército poderoso, com cavalos, com cavaleiros, com armas, com fogo. Ele está ilustrando esse exército e eu queria que você mentalmente visualizasse isso. Mas ele está ilustrando também um exército excelente. Um exército que tem ordem. Um exército onde cada um ocupa o seu lugar. Onde cada um faz a sua parte. Onde cada um se posiciona no seu devido lugar, no lugar que Deus colocou. Nós temos que entender isso como um sinal de Deus, como a voz de Deus para esses dias, que nós precisamos nos posicionar no lugar que Deus determinou que nós estivéssemos. Nós temos que nos alinhar e nós temos que saber qual é a nossa posição. Quem nós somos em Cristo Jesus? Quem o Senhor me chamou para ser? Então, eu falei até agora que o Senhor te vê como um exército poderoso. Então, Deus te vê como aparência de cavalos fortes, cavaleiros. Deus coloca fogo na sua frente, atrás de você. Deus é com você. Deus te vê assim e você tem que entender que essa é a posição que Deus preparou para você. A sua posição não é de perdedor, a sua posição não é de apoucado, a sua posição não é medíocre, a sua posição não é de uma pessoa que se entrega, que desiste. Não. A sua posição é de um exército poderoso e forte nesta terra, porque esta é a posição que o Senhor te colocou. Então, você precisa hoje se posicionar. Vocês já viram quando tem aquelas formaturas, a própria polícia militar, né, quando que eles vão fazer, eu não sei como chama, que eles ficam todos alinhados ali, batendo continência, aí os líderes falam uma palavra, todos ao mesmo tempo batem a mão. Não é assim? Imagine isso. Se você já assistiu algum filme, como eu já assisti, se alguém erra ali o passo, se alguém sai, se alguém vai com a farda torta, se alguém está desalinhado, não é uma bronca que leva? Imagine você que o Senhor diz que você tem que ficar alinhado, posicionado, firme, constante, ocupando o seu lugar, fazendo aquilo que Ele chamou para você para fazer. É assim que Deus está olhando para este grande exército e poderoso que Ele tem levantado. Então, cada um de nós tem uma posição, e nós precisamos entender que se nós não ocuparmos a posição que Deus nos colocou, essa posição vai ficar vazia. E eu não posso me desviar, eu não posso parar, eu não posso sentar e esperar para ver o que vai acontecer. Eu não posso desistir da posição que Deus me colocou.
Eu também não posso achar que alguém vai ocupar a minha posição no meu lugar, porque ninguém ocupa 2 posições ao mesmo tempo. Deus tem uma posição para cada um dos teus filhos. Cada um dos seus filhos vai ocupar o seu lugar. Há um espaço, amado, há uma posição na qual Deus te colocou e você precisa assumir essa posição. Talvez você tenha chegado até os dias de hoje dizendo assim: estou cansado, estou sobrecarregado, não quero mais saber, cansei, isso não é para mim. E Deus te trouxe nesta noite para dizer que Ele tem uma posição que é sua e que você tem que reassumir o seu posto urgente, porque o dia do Senhor vem e está muito perto. E que você precisa estar preparado para o combate. E se você desistir da sua posição, essa posição vai ficar vazia. Não vai estar completa. Olha o versículo 8. Neste exército, não empurram uns aos outros, sabe? Não tem tumulto, porque cada um sabe o que tem que fazer, cada um assume a sua postura, a sua posição, o seu chamado e parte para o combate. Cada um segue o seu rumo, não quer dizer que cada um vai para um lado. Ah, entendi, bispa. Então, Deus tem um chamado para mim, agora eu vou para a direita e Ló vai para a esquerda, Abraão vai... Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que dentro deste exército, cada um segue o seu rumo, cada um faz o que tem que fazer. Amém? Cada um cuida do seu talento, cada um cuida do seu quadradinho. Cada um no seu rumo, como corpo de Cristo. Ou seja, aquele que está na posição 50 é tão importante quanto o que está na posição 1. Aquele que é o braço é tão importante quanto o que é o dedinho do pé. Aquele que está no meio do exército é tão importante quanto o que está à frente, quanto o que está na retaguarda. Cada um de nós temos um chamado e temos uma posição que o Senhor nos colocou para ocupar. E aí eu pergunto, amados, quantas pessoas têm se escondido nos últimos anos? E eu queria dizer aqui, com permissão do Senhor, principalmente nesses últimos 2 anos de densas trevas, de escuridão, de negridão, quantas pessoas têm se escondido? Quantas pessoas têm fugido da sua posição? Quantas pessoas se cansaram? Quantas pessoas saíram já da sua posição e vamos ver no que vai dar? Quantas? Quantos abandonaram os seus postos? Quantos sentaram e estão apenas assistindo? Quantos estão passivamente apenas contemplando e deixaram? Eu queria dizer que o Senhor te chama para um despertamento, para um avivamento. Porque você não faz parte daqueles que retrocedem, daqueles que desistem, mas você faz parte de um povo poderoso que pode fazer grandes coisas junto com este Deus que continua fazendo grandes coisas. Sabe o que este exército é capaz de fazer? Versículo 9. Assaltam as cidades. A cidade, aqui não estou dizendo de assaltar, né? Você não vai sair por aí assaltando ninguém, não estou dando permissão para ninguém assaltar ninguém aqui, amados. Correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Tudo isso, amados, tem a ver, e é uma palavra profética, por isso que eu volto a dizer, quero insistir nisso, fique atento ao que o Senhor está falando. Tudo isso tem a ver com a expansão da palavra. Nós somos um exército. Quais são as nossas armas? Qual é a nossa arma mais poderosa? A palavra de Deus. Então, como nós vamos assaltar a cidade? Como nós vamos correr pelos muros? Como que nós vamos entrar nas casas como um ladrão? Usando qual arma? A palavra de Deus. Eu queria te fazer uma pergunta, assim que você respondesse honestamente, não precisa ser para mim. Quantas pessoas você assaltou hoje? Para quantas pessoas você pegou o link dessa mensagem que você está ouvindo, mesmo que você esteja aqui presencial, para quantas pessoas você pegou esse link e mandou? Em quantas casas você entrou no dia de hoje? Olha o poder que Deus dá para o seu povo.
uns dias atrás eu estava conversando com o pastor Rogério e a gente estava falando sobre evangelismo, que antes era praticamente impossível que nós pudéssemos evangelizar e proclamar a palavra de Deus pelo mundo. Não é verdade? Era muito mais difícil. Hoje você tem essa arma no seu coração e você tem uma arma humana, posso dizer assim, que você pode usar para assaltar muitas casas, para invadir muitas casas. Para quantas pessoas você mandou o link desta mensagem? Com quantas pessoas você tem compartilhado aquilo que Deus tem falado ao seu coração? Com quantas pessoas, bispo, eu não sei falar, eu não sei pregar, amém? Mas você pode pegar da mesma forma que você gasta bastante tempo compartilhando aquelas figurinhas engraçadas, vídeos para você dar risada, da mesma forma que você compartilha vídeos contra a vacina, a favor da vacina, da mesma forma que você pega vídeos, sabe, de outros pregadores, da mesma forma que você pega vídeos de esquerda, de direita, de centrão, e compartilha em grupos e para pessoas, e coloca nas suas mídias sociais, você pode pegar o link desta mensagem e compartilhar também. Então, veja o poder que nós temos nas nossas mãos e nós não temos usado. Nós temos ficado omissos, nós temos perdido tempo, sabe? Com coisas que não vão acrescentar. Qual foi a última vez que você, sinceramente, sentou com alguém, ou ligou para alguém, ou investiu um tempo falando da graça de Deus para essa pessoa? Você teve uma oportunidade no Natal, no Ano Novo, né, essas festas que nós tivemos no fim de ano. O que você verdadeiramente fez? Como que você usou a sua trombeta? O que você fez com a sua boca? Sobre o que você falou? Sobre quem você falou? Amados, vocês conseguem perceber como o avivamento vem, o dia do Senhor vem, mas nós não estamos prontos. Nós precisamos ser preparados. Nós precisamos ser moldados, sim. Nós precisamos ser corrigidos, sim, pelo Senhor. Porque nós não estamos vivendo como um exército poderoso para o qual Ele nos chamou. Nós não estamos usando as nossas armas da forma que Ele quer que use. Então, assim, amados, nós precisamos entender que isso tem nos feito desviar das nossas fileiras. Isso tem feito com que o povo de Deus, que deveria ser unido, que deveria ser excelente, que deveria andar ali aprumadinho como um lindo exército excelente, ordenado, pronto para o combate, este povo tem se empurrado, esse povo tem se destruído, esse povo tem, enfim, destruído aquilo que o próprio Deus colocou nas suas mãos. Amados, nós somos o povo poderoso que vai assaltar esta cidade. Você faz parte deste exército poderoso e forte que vai assaltar a Baixada Santista. Você é o você que está aqui nesta noite, talvez pensando assim, fulano tinha que ouvir essa palavra. Não, Deus trouxe você para ouvir essa palavra, para dizer para você que você é este povo forte, esse exército poderoso que vai assaltar a sua casa. Que vai invadir como um ladrão o coração da sua família, das pessoas que convivem com você. Bispa, mas eu tenho receio, eu sou tímido. Mas você tem nas suas mãos como fazer isso. Amém? Então, faça isso. Vamos seguir. Versículo 10. Diante deles, diante deste povo, desse exército, não se intimide, amado. Porque olha o que Deus diz que acontece diante deste povo. Treme a terra. Não há nada que seja impossível para você. Que mal há em você pregar o evangelho para as pessoas que Deus coloca na sua vida. Que medo, o que pode acontecer? Ah, mas o que as pessoas vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Você é o povo que faz tremer a terra. O que sai da sua boca faz os céus se abalarem. E olha o que diz, o sol e a lua se escurecem, as estrelas
retiram o seu esplendor. Isso acontece quando nós nos posicionamos. Versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Não é a bispa Ione que está falando hoje. Pode ter certeza que de mim mesma, você pode esperar uma pessoa doce, amorosa, uma pessoa que fala manso, mas é o próprio Deus que está falando com a sua vida. É o próprio Deus que está falando ao seu coração. É o próprio Deus que está levantando a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque Ele é poderoso. E quem executa as suas ordens? Sim, grande é o dia do Senhor. E muito terrível. Quem o poderá suportar? Quem poderá suportar, amado? Um povo poderoso, um exército que se posiciona? Ninguém pode resistir a um exército bem posicionado. Ninguém pode resistir quando você assume o seu lugar de combate e toca a sua trombeta com um som nítido, claro. Nós estamos vendo que Deus, então, amados, nos trouxe aqui nesta noite, preparou toda uma ocasião para falar aos nossos corações, e eu creio a muitas pessoas que deixaram essa posição. Pessoas que abandonaram o seu posto, pessoas que deixaram para lá, pessoas que cansaram, pessoas que desistiram, pessoas que, na verdade, perderam o entusiasmo. Pessoas que, ao invés de ouvir esta voz do Senhor que se levanta diante do exército, guiando, conduzindo, dizendo, olha, é por aqui, não faça isso, faça aquilo, mude isso, troca aquilo. Pessoas que deixaram de ouvir esta voz, de acreditar nesta voz, para acreditar, por exemplo, na voz do fica em casa. Tem pessoas que deixaram de ouvir o Senhor dos Exércitos para ouvir a voz do fica em casa. Ai, bispa, você vai falar disso? Vou, amados. Porque se eu não disser, Deus vai cobrar de mim. Muitas pessoas se esfriaram, amado. Muitas pessoas se dispersaram com essa voz que dizia, não se toquem, não tenham comunhão, não fiquem aglomerados, não vá à igreja, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E essas pessoas foram perdendo a essência do verdadeiro avivamento. Nós aprendemos aqui que o avivamento é o brilho, é a luz de Jesus vista nas nossas vidas. E essas pessoas que deixaram de ouvir a voz do Senhor que se levanta diante do seu exército, para ouvir a voz do mundo, para ouvir a voz do medo, para ouvir a voz do Covid, para ouvir a voz do fique em casa, essas pessoas foram perdendo o brilho, foram perdendo o entusiasmo. E Deus está dizendo, amados, que é um tempo de um grande avivamento, que é o tempo de nós voltarmos urgente, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Então, Deus está dizendo que é o tempo de voltar urgente para a nossa posição, para que nós possamos viver este grande avivamento. Deus quer avivar. Deus não traria uma palavra de avivamento se a sua igreja já estivesse avivada, amados. Vamos, pensar logicamente. Se Deus vem com uma palavra dessa, é porque o seu povo tem sido encontrado sem brilho, sem entusiasmo. É porque muitos no seu coração deixaram apagar aquela chama que ardia, o amor, o primeiro amor, aquele fogo ardente pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. Amados, sabe que o apóstolo Miguel Ângelo, ele compartilhou uma estatística que diz que 60% do povo evangélico está longe da sua fé. 60% do povo evangélico, mais da metade do povo evangélico, está longe dos caminhos do Senhor. 60% do povo evangélico, do povo que conhece a palavra, que já recebeu essa palavra, que já ouviu a voz de Deus, que faz parte de um exército, mas que resolveu sair da sua posição, está vivendo um envelhecimento espiritual. O que é isso, bispo? Eu quero que você imagine uma pessoa, com todo respeito, eu vou usar essa palavra, por favor, ninguém se ofenda, mas para que você visualize. Eu quero que você imagine uma pessoa na sua velhice, uma pessoa velha, já com uma idade avançada. Quando você vê uma pessoa na sua velhice, você vê uma pessoa cansada, uma pessoa que vive inerte, que não tem mais disposição para nada,
Uma pessoa que, desculpem o termo, mas vocês vão entender, que vive sentada só esperando a morte chegar. Uma pessoa que está envelhecida, que está vivendo já a sua velhice, é aquela pessoa que diz assim, eu já fiz muito nessa minha vida. Eu já trabalhei demais, eu já cuidei dos filhos. É ou não é? Quem tem uma vozinha sabe do que eu estou falando. A pessoa vai perdendo o vigor, ela vai perdendo o brilho. Ela se torna uma pessoa inoperante. Uma pessoa que não consegue mais fazer nada sozinha, não se esforça. Uma pessoa que não tem força, não tem vigor, não tem músculo. Se você visualizou um velhinho ou uma velhinha nessa condição, eu quero que você agora imagine que no meio do povo de Deus, há pessoas que envelheceram espiritualmente. E nós estamos aqui, eu estou aqui nesta noite, amados, não pensem que foi fácil, porque para mim é muito cômodo, humanamente falando, sentar e ouvir o bispo pregar. Trazer uma mensagem dessa, para mim, vocês nem imaginam o que eu passo antes e depois. Mas o Senhor me colocou aqui nesta noite para tocar esta trombeta no meio de Sião. Para anunciar que Deus te vê como um exército forte, poderoso, que Ele tem uma posição, que se você abandonou essa posição, você precisa rápido voltar para ela, assumir posição de combate, porque Ele vai fazer você viver um grande avivamento, porque este Deus que está falando com a sua vida, é o Deus que renova as suas forças, e é o Deus que faz com que essa chama, que se apagou no seu coração, volte a acender e a queimar dentro de você. Amém? Então, este é o Deus que está falando com você, e é no meio de Sião que começa o avivamento. Sabe, amados, não adianta querer evangelizar, não adianta querer fazer isso ou aquilo, compartilhar isso ou aquilo, ou olhar o que um está fazendo e o outro não está fazendo, ou falar, o fulano faz. Não adianta você ficar com essas conjecturas, se você não primeiro viver este avivamento dentro de você, se você não fizer uma análise sincera. E olha, amados, eu fiz essa análise, sabiam? Porque nós precisamos passar por isso todos os dias. Você precisa analisar se você não tem se tornado, desculpem, com todo respeito, um velho chato. Um velho caquético, rabugento, sem brilho, sem força, sem ânimo para nada. Porque se você, porventura, e isso pode acontecer, se tornou esse velho rabugento, sem vigor, sem brilho, sem força, sem ânimo, você precisa dizer, Senhor, eu preciso de renovo, eu preciso ser reavivado, eu preciso que essa chama volte a queimar no meu coração. Muitos perderam o entusiasmo. Amados, muitos já não louvam como antes. Nós estamos aqui, eu estou durante o culto todo, eu sei que é uma mensagem muito reflexiva, né? Que você está refletindo sobre tudo, mas nós falamos aí, muitos perderam o ânimo de dizer amém, eu recebo, eu creio, amém, é para mim, Jesus, eu vou viver isso. Muitos perderam o ânimo de louvar a Deus, de responder a palavra de Deus, de reagir ao que Deus está falando. Muitos perderam o ânimo de falar de Jesus como antes. Muitos não vêm mais para a igreja, amados. Muitos se afastaram do primeiro amor. Muitos tiveram fogo, sim, apagado. Ai, bispa, que chatice falar disso. Não é chatice, amado, é amor de Deus pela tua vida. Porque o Senhor está te chamando para um ano de grande avivamento e vai começar na sua vida. Não vai começar lá fora. É para você que Deus está prometendo um grande avivamento. Experiências extraordinárias com Ele. Porque avivamento não é só falar de Jesus, é você viver de fato experiências sobrenaturais com Ele. É você estar apaixonado pelo Senhor todos os dias. É você ter o seu coração ardendo em chamas por estar na casa de Deus, por ouvir a palavra, por ler a Bíblia, por orar. Isso é o verdadeiro avivamento. Falar, colocar alguma coisa na sua rede social, compartilhar um quadrinho, compartilhar uma live, é fácil. Compartilhar o link do culto é fácil, mas viver o verdadeiro avivamento, renovar esse primeiro amor, é difícil, mas é isso que Deus tem para você. Por isso que você está aqui nessa noite, amado. Por isso que Deus te trouxe.
Quem quer verdadeiramente? Deus vai fazer. Deus vai fazer. Sabe, como eu disse aqui, infelizmente, amados, e eu tenho que falar sobre isso, muitas pessoas ouviram mais a voz do fica em casa, hashtag fica em casa, do que a voz não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Sabe o que isso significa? Olha como o diabo é sujo, ele é sutil, olha como o diabo age de uma forma assim, minuciosa e entra nos nossos lares. Ele pega essas pessoas que se reúnem, né, essas pessoas que deixam de se reunir na igreja, porque elas têm medo do Covid, porque elas têm medo de serem infectadas, porque na igreja tem Covid, amados. Mas essas mesmas pessoas que deixam de ouvir a voz de Deus, porque a palavra de Deus diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns, ou eu estou errada? A palavra de Deus diz, não deixe de congregar. O que o mundo disse nos últimos 2 anos? Fica em casa. As pessoas deixaram de ouvir a voz de Deus e ouviram a voz do mundo. Se apoiaram no, não posso me infectar, tenho comorbidade, blá, 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 blá. Ok, mas essas mesmas pessoas não percebem o que o diabo está fazendo na vida delas, porque essas mesmas pessoas estão nos shoppings, estão nos supermercados, estão nas festas, estão nos aniversários, estão nos casamentos. Que não tem Covid. Na igreja tem Covid. Ah, cuidado, viu? Cuidado onde você está sentado. O diabo é sujo. E essa voz, a pessoa vai dando lugar para essa voz. Eu estou falando isso em amor, amados. Porque nós não podemos mais, como um povo, como um exército poderoso, nós não podemos mais deixar que essa voz cresça. Já cresceu demais, está na hora de cortar essa voz do fique em casa. Está na hora de cortar essa voz que não pode ter comunhão. Está na hora de cortar, usar a nossa trombeta, tocar a nossa trombeta e dizer basta, porque nós precisamos calar essas vozes negativas, nós precisamos calar essa voz da doença e dizer que o Senhor é o Deus desta igreja, o Senhor é o Deus deste exército, Ele faz grandes coisas, Ele nos guarda, há fogo, há brasa nos guardando, e nós não vamos temer, nós vamos nos alegrar, porque o nosso Deus faz grandes coisas. Amém? Olha, com o maior amor do mundo, eu digo isso com temor santo. Eu quero falar com quem está em casa agora. Se você está em casa, eu quero que você me ouça em amor. E eu quero dizer que é tempo de você voltar para a sua igreja. É tempo de você se posicionar, meu amado e minha amada. É tempo de você parar de passar vergonha diante do inimigo. É tempo de você renovar a sua aliança com o Senhor. Ah, bispa, mas Deus conhece meu coração. Eu teria medo de falar isso, amados, porque Deus conhece sim o seu coração. Deus sabe porque você está em casa. E a palavra dele diz que é tempo de congregar, que é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a sua bênção. Então, o seu lugar é aqui, amadinho e amadinha. Volte para a igreja. É tempo de você olhar para você mesmo, para a sua vida, para a sua família, para as suas finanças, e pensar, Senhor, o que eu tenho feito? É tempo de você ser sincero e dizer assim, Pai, de onde eu caí, onde foi que eu me perdi, me mostra, porque eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar à prática das primeiras obras. Faça isso, amado. Você não pode mais viver longe dos caminhos de Deus. Você não pode mais viver longe da comunhão dos santos, da congregação. É tempo de você se abrir para esse renovo, para algo novo. Amado, não dá mais para viver longe, não dá mais para viver sem consagração ao Senhor, não dá mais para viver sem uma vida de oração, não dá mais para viver sem a comunhão dos santos, não dá para viver mais sem uma vida dedicada ao reino, não dá mais para deixar a sua posição aberta, largada, como você tem feito, amado. Volte, porque o Senhor está dizendo, é um tempo de avivamento, e eu quero começar na minha igreja. Talvez, você pode até estar dizendo, mas está tão bom assim,
eu tenho ouvido a palavra, eu tenho me alimentado, eu estou lendo a Bíblia, mas eu queria dizer que você está se enganando, porque há muito tempo você já perdeu o entusiasmo. E entusiasmo quer dizer Deus dentro. Deus dentro, há muito tempo, você perdeu. Não se engane. Não tem como, amados, não viver com essa chama do primeiro amor queimando no nosso peito, eu não sei. Mas quando eu sinto que eu estou desanimando, é osso, gente. Eu corro para o meu quarto, eu chamo o bispo, eu falo, vamos orar, porque está vindo um cansaço, está vindo um desânimo, eu não recebo, eu quero essa chama queimando no meu peito, porque eu nasci para isso, eu faço parte desse exército que queima, que arde por Jesus. Se nós não calarmos essa voz do desânimo, amados, nós vamos deixar as nossas posições e nós vamos sucumbir. Se nós não estivermos alinhados neste exército, nós vamos sucumbir. Amém? Então, você precisa se posicionar. Sabe, amados, mesmo que você esteja se sentindo cansada, sobrecarregado, mesmo que você se sinta, já passei da fase, bispa, já cansei, já fiz muito, eu quero que você diga não para essa voz. Eu quero que você se encoraje nesta noite, se posicione e diga não. Eu quero que você creia que Deus tem um renovo para a sua vida. Eu quero que você creia no Deus que faz novas todas as coisas. Deus, o mesmo Deus, para você que talvez diga assim, mas eu já fiz tanto no passado. Não conta, bispo, o que eu já fiz? Conta. Mas o mesmo Deus que te usou no passado, quer te usar neste tempo de avivamento. Então não desista, amado. Não fica preso no que Deus já fez no passado. Deus vai continuar te usando. O mesmo Deus que te usou lá atrás, vai te usar neste tempo. Você está aqui ouvindo, é para você essa palavra. Isaías 43, 19, bispo, minha vida está um deserto, eu me sinto seco, vazio. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Esquece o que você já fez, glórias a Deus. Pelo quanto você foi usado, pela forma que Deus te usou no passado, mas Deus está fazendo coisa nova, é um tempo novo, é avivamento, é algo grande, é algo que você vai viver para a glória de Jesus. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Você não consegue perceber que Deus está fazendo algo novo nos nossos corações, no nosso meio? Mas, bispo, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, eu cansei, não adianta, como que eu volto? Eis que porei um caminho no deserto. Sabe, você que fala assim, mas eu estou seca, parece que secou. Parece que aquele desejo que eu tinha de servir a Deus, de vir para a igreja, de louvar a Deus, de erguer as mãos, de cantar, de pregar, parece que tudo isso secou. O Senhor põe um caminho nesse deserto, amado. E o Senhor põe rio naquilo que é ermo, naquilo que está seco, o Senhor põe rios de águas vivas, de águas que fluem, de águas que saram, de águas que curam. Receba que Deus pode fazer isso na sua vida. Ainda que você esteja cansado, ainda que você tenha pensado em desistir, ainda que você tenha dito assim, eu vou sair da minha posição, eu vou abandonar o meu posto, deixa Deus fazer do jeito dele, então volta para o seu lugar. Que Deus vai fazer do jeito dele. Amém? Deus põe caminhos no deserto, rios no ermo. Enquanto você ficar distante, achando que sabe como Deus age, não, mas são anos, bispa de igreja, eu sei, Deus, aliás, eu não vou perder minha salvação. Se eu ficar aqui quietinho na minha, sem fazer nada, eu vou para o céu, está garantida a minha... Amado, você não sabe nada como Deus age. Você não sabe o que Deus pode ainda fazer através da sua vida. Para de ser carrancudo, velho caquético, velha caquética. Para de ser... Que se tem uma coisa aqui entre nós, né, que ninguém nos ouça, que velho é teimoso, né? Deixa de ser teimoso. Deixa de agir com teimosia e deixa Deus usar a sua vida. Volta para o seu posto, meu amado. Sabe? Se você se posicionar com humildade, dizer, Senhor, realmente, essa palavra foi para mim. Lógico que essa palavra foi para você, foi para a minha vida também. É para a sua vida, você está aqui, senão Deus não teria te trazido até aqui. Não é verdade? Essa palavra é para você. Então, se você se posicionar com humildade, você vai voltar a viver esse fervor, esse renovo espiritual. Sabe, amado, tem que queimar.
tem que queimar no coração. Tem que arder de verdade, sabe? Tem que... a ponto de, quando você abrir sua boca, saírem brasas vivas da sua boca. Mas para você viver isso, você tem que querer isso. Porque o avivamento, como eu disse, eles são experiências sobrenaturais. Não tem nada de humano, não tem nada da nossa carne, não tem nada do nosso intelecto, não tem nada da nossa capacidade, da nossa suficiência. Não tem. O avivamento é sobrenatural. Amém? Então, não dá mais para nós vivermos uma vida na igreja e outra fora da igreja. Você tem que entender que a luz, o avivamento, vai fazer com que a nossa vida seja constantemente consagrada ao Senhor. Vai fazer com que onde você estiver, as pessoas reconheçam que você é um filho de Deus. Porque há uma luz diferente em você, porque há algo diferente em você. Sabe, não dá mais para você viver aquela vida dizendo graça e paz, Jesus é maravilhoso, ou abençoado, abençoado dentro da sua igreja e na sua casa você usar a mesma trombeta para falar palavrões que os mais cabeludos da face da terra. Não dá mais, amados. Não dá mais para você ser uma pessoa aqui dentro, louva a Deus, canta, levanta as mãos, como é que o bispo faz, né? Ele dança assim. Não dá mais para você ser essa pessoa e outra no seu trabalho. Não dá mais para você entregar o seu dízimo, a sua oferta, vir ao altar, fazer o seu pix, contribuir para a obra do Senhor, mas fraudar o seu irmão, fraudar o próximo. Não dá mais para você vir num culto de ceia, tomar ceia, ter comunhão, e quando sair daqui, você se assentar na roda dos escarnecedores, para desfrutar dos banquetes dos escarnecedores. Não dá mais para nós sermos, amados, num tempo de avivamento, agente 007 dentro da igreja. Aliás, dentro da igreja não, fora da igreja. Ficar camuflado, não falar de Jesus. Não dá mais para as pessoas visitarem as nossas redes sociais e nem saber quem nós somos. Nem saber se nós somos cristãos ou não. Não dá mais para ter vergonha de assumir a sua posição em Cristo Jesus. Nós temos que ser aqueles que vão resplandecer. Você pode até ter se afastado, você pode até ter caído, mas eu quero que você saiba nesta noite que Deus jamais desistiu de você. Deus jamais desistiu da sua vida. Deus jamais desistiu da posição que Ele mesmo te colocou. Salmo 51, 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são, não é o quanto você dizima, não é o que você faz, não é o que você adquiriu com o seu intelecto, com o seu trabalho, não. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Quando Deus encontra um coração humilde, um coração quebrantado, que diz: pequei, Senhor. Fiz errado mesmo, saí da minha posição, desanimei, pensei em chutar o balde, pensei em largar tudo para lá. Quando você chega diante de Deus com esse coração, o Senhor não despreza o seu coração. E Ele traz o avivamento. Então, amados, Deus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Não queira ficar apenas com a salvação. Queira o senhorio de Deus na sua vida. Se Deus está dizendo para você, faça, então faça. Se Deus está dizendo para você, pare, então pare. Se Deus está dizendo para você, volte para a igreja, então volte para a sua igreja. Se Deus está dizendo, mude essa conduta, então mude essa conduta. Se Ele está dizendo para você nesta noite, se posicione para viver o avivamento, então se posicione para viver o avivamento. E eu encerro com o que está em Joel 2, versículo 13. Como que eu vou fazer isso, bispa? Rasgai o vosso coração. Tem um coração aí cansadinho? Tem um coração aí que desanimou? Tem um coração aí que talvez tenha se esfriado muito? Tenha pensado em desistir? Tenha pensado, o avivamento não é para mim? Isso, a palavra, o que é esse avivamento? Ou tenha pensado que avivamento é outra coisa.
Avivamento é só falar de Jesus, é só pregar para as pessoas, é só... Não, amados. Isso faz parte do avivamento, sim. Mas o avivamento é aquele fogo queimando no seu coração pelas coisas de Deus. E talvez, na caminhada, todos nós somos falhos, todos nós somos humanos, todos nós estamos sujeitos, todos nós podemos tropeçar, todos nós podemos cair, sim, mas nós temos que entender que o Senhor nos traz de volta, o Senhor nos traz para um despertamento, o Senhor fala ao nosso coração, ainda que doa, ainda que você esteja aí lutando contra o que você está ouvindo da parte de Deus. O que você tem que fazer? Rasgai o vosso coração. Sabe, eu falo isso muito nos cultos das mulheres. Eu falo assim, gente, como que a gente vai orar? Você não precisa usar palavras rebuscadas. Oh, amantíssimo, excelentíssimo, grandiosíssimo Senhor. Para Deus te ouvir. Você precisa chegar para Deus e falar assim, Senhor, seguinte. Tá difícil? Tá pesado? Senhor, essa palavra falou comigo. Eu sei que tem umas coisas aí que tá difícil de eu digerir, Senhor. Tá difícil de eu entender, mas tudo que Deus fala para nós, amados, é para nos exortar, é para nos corrigir, é para nos dar direção, é para nos conduzir pelos seus caminhos, pela sua vontade. Então, faz uma forcinha para engolir. Toma 3 copos d'água junto aí com a palavra que você está ouvindo. Fala, Senhor, isso aqui tem que descer, eu tenho que ouvir, eu tenho que entender. Então, eu rasgo o meu coração. Não é você sair daqui e não as vossas vestes. Deus não quer nada exterior, amado. Deus não quer nada com a roupagem. Eu li uma frase esses dias assim que faz tanto sentido, sabe? As pessoas postam coisas na internet. O bispo contou aqui uma vez, a gente estava num restaurante, não me lembro, no aeroporto, e uma família, um casal brigando, a família brigando, daqui a pouco, vem cá, vamos tirar uma selfie. Tirou a selfie, aí tacou o celular. E aí eu li uma frase que faz muito sentido, fala assim, e fora dos stories? Como você está? Porque as pessoas postam o que elas querem que as pessoas vejam, né? E fora dos stories? E fora das roupas? Rasgar só as vestes? O Senhor não quer nada com as nossas vestes, Ele não quer nada com o que é exterior. Ele quer que nós rasguemos o coração diante dEle. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Sabe, rasgar o coração é você verdadeiramente abrir o seu coração para aquele que pode resolver todas as coisas, para aquele que pode te dar respostas. Mesmo que sejam coisas feias, coisas terríveis que tenham passado pelo seu coração, amado. Mesmo que você tenha, sim, pensado em desistir, em abandonar tudo, em, sabe, não quero mais saber dessa vida de crente, sai para lá, eu vou viver minha vida. Mesmo que você tenha pensado isso e isso para Deus é muito feio. Se você rasgar o seu coração diante do Senhor, a Bíblia diz que Ele é misericordioso, que Ele é compassivo e tardio em irar-se. Todas essas coisas que desagradam o coração de Deus, e desagradam muito, entristecem o coração de Deus, às vezes nós vivemos ali, vamos achando que nada está acontecendo, que está tudo bem, sabe? Parei de fazer tal coisa, não estou nem aí para isso, mas está tudo bem. É porque Deus é tardio em irar-se. Mas uma hora o Senhor vem, porque Ele é justo. Uma hora Ele vai te pedir contas da sua posição. Uma hora Ele vai percorrer todo o exército e vai encontrar aquela posição vazia e vai dizer, ué, onde está este soldado? Por que ele desistiu? O que pode ter acontecido que foi maior do que o meu sacrifício de amor para que ele pudesse ter desistido de tudo? Por que ele olhou para a direita, para a esquerda? Por que ele olhou para pessoas? Cadê? Uma hora Deus vai percorrer o exército e nós vamos ter que dar contas da posição na qual Ele nos colocou. Ele é grande em benignidade e se arrepende do mal. Amados, o nosso Deus é o Deus que conhece o que está no seu coração. Mas Ele te chama hoje para rasgar diante dEle.
este coração. O próprio Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O diácono Lucas leu hoje no ofertório. Vinde a mim, porque eu sou compassivo, eu sou misericordioso. Eu renovo o seu coração. Eu coloco no seu coração, novamente, essa chama acesa. Amém? Então, se hoje o Senhor falou ao seu coração, se hoje você ouviu não a minha voz doce, mansa, a bispa fala tão devagar, dá até vontade de dormir. Se você não ouviu essa voz, mas ouviu a voz de Deus, eu quero que você fique de pé no seu lugar. Porque uma das formas de nós vivermos o avivamento é através da restauração da nossa comunhão com Deus. E nós vamos usar muito uma arma poderosa que Deus nos deu, que é a oração. E nós vamos orar nesta hora, para que o Senhor restaure o seu coração. Você vai rasgar o seu coração diante de Deus. Se os irmãos puderem abaixar um pouco as luzes, para que você se sinta mais confortável, não tenha a sensação de que alguém está te olhando, de que as pessoas estão olhando para você, vendo o que você vai falar. Não. Você está diante de Deus, rasgando o seu coração. Você vai dizer para o Senhor: Pai, eu errei, eu me cansei, eu pensei em desistir, eu dei uma vacilada, sabe, na minha posição, assim, deixei ela vazia. Ou estava com um pezinho nela e outro já quase escapulindo ali, Senhor. Você vai rasgar o seu coração diante de Deus e você vai dizer assim: Pai, eu quero viver o verdadeiro avivamento, mas ele vai começar em mim. Amém? Senhor Jesus, Deus poderoso, fiel, Deus justo, eu quero nesta hora, Pai, orar com a tua igreja, com o teu povo, com este exército poderoso que o Senhor levantou nesta terra para viver este tempo, Jesus. A sua palavra nos mostrou hoje que antes de nós não houve um exército tão poderoso, tão forte. E depois de nós não haverá nenhum outro, Pai. Ou seja, o Senhor nos escolheu para este tempo. O Senhor nos escolheu para este momento de avivamento. O Senhor nos escolheu para sermos fortes e poderosos nesta terra. O Senhor nos escolheu para rasgar o nosso coração diante de Ti, Jesus, para assumir posição de combate, para voltar às práticas das primeiras obras, para voltar a viver aquilo que o Senhor tem, Pai. Ó Deus, nós rasgamos o coração diante de Ti agora, Jesus, te pedindo perdão, Senhor. Perdão por termos enfraquecido, perdão por termos envelhecido espiritualmente, Pai. Perdão por termos permitido que as vozes do mundo falassem mais alto que a Tua voz. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por termos abandonado o nosso posto, por termos negligenciado, Senhor, aquilo que o Senhor confiou a nós, o nosso chamado, a nossa posição de combate. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por isso. Reconhecemos, Deus, com humildade, Deus. E te pedimos, Pai, renova as nossas forças. Nós sabemos que o mal está aí. Nós sabemos que os dias são de escuridão, de negridão, de densas trevas, de más notícias, de calamidades, de caos, de tragédias, de doenças. Nós sabemos que o mal existe, mas o Senhor tem nos guardado, Pai. O Senhor tem nos livrado do mal. O Senhor tem colocado, Jesus, um fogo em nossa volta que nos protege. O Senhor tem nos feito, Jesus, como cavalos, cavaleiros, Senhor, como carros fortes de guerra, que podem avançar, que podem vencer. O Senhor diz, Pai, que nós seríamos tão poderosos que assaltaríamos a cidade, Senhor, tomaríamos conta da cidade. Eu te pergunto nesta noite, onde está este povo, Senhor? Onde está esse exército que vai assaltar as suas casas, que vai assaltar a cidade, que vai assaltar este mundo, Jesus? Começa em nós, Senhor, começa no seio da Tua igreja, começa na Tua igreja, Jesus. Nos perdoa, Senhor, pela fraqueza espiritual, nos perdoa, Jesus,
pela negligência, enquanto louvamos, enquanto ouvimos a Tua voz. Nos perdoa, Jesus, pelas vezes que nós não conseguimos reagir à Tua palavra, pelas vezes que nós perdemos o nosso tempo, Jesus, compartilhando tantas besteiras, tantas coisas sem fundamento, Pai, mas não compartilhamos a Sua palavra. Pai, nos perdoa, Deus. Nós estamos aqui para sermos restaurados e renovados na nossa comunhão contigo, na nossa posição de combate, Pai. Por isso, eu declaro, Jesus, que algo novo, Pai, vai começar a acontecer no nosso coração, Jesus. Este exército, Senhor, deixa para trás o passado, deixa para trás o deserto, aquilo que já não tem nenhuma importância, Senhor. Não importa o que nós passamos, é a partir de hoje, a partir de agora, Pai, que começa a acontecer um avivamento no nosso coração, Jesus, nas nossas vidas. Que essa palavra, Jesus, traga essa reflexão, traga, Jesus, esse entendimento de que o Senhor não quer um povo fraco, um povo desanimado, um povo doente. Não, Jesus, o Senhor quer um povo forte, poderoso nesta terra, capaz de pular muros, capaz, Jesus, de correr, Senhor, capaz de vencer, capaz de destruir outros exércitos, Senhor. Que essa chama, Jesus, se reacenda no nosso coração, Pai. Fala o coração dos teus filhos, Jesus. Mostra onde cada um caiu, onde cada um deixou o primeiro amor, Jesus. Eu não tenho esse poder, Pai. Mas o Senhor, que é o Deus que sonda, que conhece os corações, que é o Deus compassivo, que é o Deus misericordioso, o Senhor tem, Pai, esse poder. Por isso, nesta hora, Jesus, sonda o coração dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Sonda a mente, Jesus, e renova, Pai, renova esse amor, renova esta chama, Jesus, para que nós possamos, de fato, viver o grande avivamento que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Assim nós oramos, Jesus, crendo que o Senhor já está trabalhando, Pai. Deus, eu aproveito este momento para orar em amor, Jesus. O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe da minha devoção, o Senhor sabe do meu temor a Ti, Jesus. Mas eu quero enviar uma palavra para as pessoas que estão em casa, Jesus. Enganadas, Senhor, por esta voz do mundo, Jesus. Pessoas que não querem voltar para o aprisco, para a comunhão dos santos, Senhor. Que elas sejam incomodadas, Pai. Ó Deus, não é nada humano, não é vontade humana, Jesus. Mas eu me coloco nesta brecha, Jesus, como uma intercessora, Senhor. Por essas vidas, Jesus, que se apagaram, que perderam o brilho, que perderam o desejo de estar nos Teus atos, Pai. Que haja um renovo, Senhor. Porque não há como viver longe da Tua casa, longe da comunhão dos santos, Jesus. Que haja, Jesus, o entendimento de que cada uma delas, Pai, tem um posto, tem uma posição, ocupa um lugar, Jesus, que o Senhor colocou. Renova isso, Pai, na vida dessas pessoas. E nós, Jesus, estaremos aqui como igreja para receber, para abraçar, para amar, porque foi para isso que nós fomos chamados, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que nenhum filho Teu seja envergonhado pelo diabo, Senhor. Que essa voz não seja mais alta que a Tua voz que diz que nós não podemos deixar de congregar, que é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a bênção. Que a alegria, a satisfação em estar na Tua casa, Senhor. Que nenhuma voz do mundo seja maior que esta voz, Pai. Em nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor, declarando que nós viveremos um grande avivamento para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amados. Graças a Deus.